Biografia de George Miller. Capítulo 13. Ashley Down. Na manhã de 12 de fevereiro de 1849, um visitante entregou a George 2.000 libras para completar o enorme orfanato quadrado de tijolos em Ashley Down. Com a doação, George estimou que depois do pagamento de todas as despesas, provavelmente sobrariam algumas centenas de libras. Ele observou em seu diário: "O Senhor não dá apenas a quantia absolutamente necessária para a sua obra. Ele concede com abundância." Foram 3 anos difíceis desde a compra do imóvel em Ashley Down. Toda a Inglaterra passara por uma turbulência econômica. Pão e o arroz tinham dobrado de preço. A aveia custava 3 vezes mais e as batatas se tornaram tão caras que desapareceram por completo do cardápio. Mais do que nunca, as crianças precisavam de ajuda, em especial as irlandesas, cujos pais haviam atravessado o mar da Irlanda para a Inglaterra para fugir da fome. Se os pais morressem na Inglaterra, não haveria nenhum parente ou amigo para cuidar dos órfãos, dos quais muitos foram enviados ao orfanato de George Miller. Enquanto George supervisionava a conclusão do novo orfanato de Ashley Down, ele estava feliz por este ser grande o suficiente para abrigar 300 crianças. Não só abrigaria com conforto as 120 crianças que viriam dos orfanatos da rua Wilson, mas também permitiria que George recebesse os muitos órfãos que vinham em busca de ajuda. Por fim, chegou a segunda-feira, 18 de junho de 1849. Foi um dia que muitos em Bristol não esqueceriam. As crianças marcharam em 2 linhas ordenadas na rua Wilson até a colina de Ashley Down para a nova casa. George e Mary estavam lá para cumprimentá-los quando chegaram e ouviram seus suspiros de prazer, enquanto passavam as mãos sobre os corrimãos lisos e lindamente polidos e olhavam para a cozinha bem equipada. Perguntou um garotinho com os olhos arregalados de admiração: "Tudo isso é para nós?" "É tão grande", respondeu uma das meninas órfãs mais novas. George sorriu para ela. "Tudo que você vê aqui é um reflexo do amor de Deus por você", disse ele. "Agora, corra e descubra onde está seu quarto." As pessoas haviam dito que George era louco, que devia se contentar em ajudar algumas crianças, que havia um limite de quanto dinheiro as pessoas, mesmo as cristãs, estariam dispostas a dar ao orfanato. Embora George concordasse com elas, ele sorria para si mesmo. Havia limites para o quanto as pessoas dariam, mas enquanto obedecesse a Deus, não havia limites para a quantidade de dinheiro que Deus poderia prover para cuidar dos órfãos. Claro, fazer a mudança de uma família é uma tarefa grande e complicada, mas a mudança de uma centena de crianças, 20 adultos e os móveis e pertences de 4 casas precisou de um bom planejamento e 4 dias completos de trabalho para realizar. O primeiro orfanato no número 6 da rua Wilson funcionara por 13 anos e, nesse período, conseguiu coletar uma grande variedade de itens. No novo orfanato, tudo foi desembalado de maneira ordenada. A casa era dividida em grandes cômodos para as várias faixas etárias. Os bebês e as crianças pequenas estavam alojadas em um cômodo com uma fileira de pequenos berços de um lado. Do outro lado do cômodo, havia uma série de buracos em forma de cubo repletos de brinquedos. O extremo sul do cômodo foi configurado como uma área para a troca de fraldas. Com até 60 crianças de fraldas ao mesmo tempo, a lavanderia ficava muito ocupada. Os quartos das crianças mais velhas foram criados com área para a prática de habilidades aprendidas na escola. Todas as crianças mais velhas, meninos e meninas, aprenderam a tricotar e faziam todas as meias e as luvas do orfanato. Elas também foram ensinadas a consertar as próprias roupas e cerzir suas meias. George aceitava entre 5 e 8 novas crianças por semana. Como muitas delas vinham de condições terríveis, traziam consigo
a ameaça constante de doenças mortais, como a febre tifoide e a cólera. Cuidados especiais eram dispensados para garantir que tudo fosse mantido limpo. Cada criança tinha uma pequena bolsa com seus artigos de higiene nela, e as bolsas pendiam em linhas perfeitas no banheiro. Todas as tardes de quarta-feira, os visitantes eram recebidos e levados para conhecer o orfanato, os jardins adjacentes e as áreas de diversão. Eles ficavam impressionados com a ordem de tudo e com as crianças felizes e bem cuidadas. Em algumas ocasiões, os visitantes eram pessoas conhecidas ou famosas. Pouco tempo depois de o novo orfanato ser aberto em Ashlendale, Charles Dickens chegou sem aviso prévio. O autor explicou a George que ouvira alguns rumores terríveis sobre o lugar e que tinha vindo para investigar. Os rumores sugeriam que as crianças eram tratadas como escravas, que não havia comida suficiente para elas e que os quartos estavam infestados de piolhos de ratos. George também ouvira todos eles. Ainda que o deixassem frustrado e desapontado, eles o ignoravam, dizendo que, quando uma pessoa tentava fazer algo diferente, sempre haveria quem tentasse destruir a novidade de qualquer maneira. Quando ele soube que Charles Dickens tinha ouvido esses rumores, chamou um dos assistentes e lhe deu um molho de chaves. Leve o Sr. Dickens a qualquer lugar da propriedade que ele deseja ir. Ele instruiu o assistente. Abra qualquer porta que ele pedir para ver e não o traga de volta até ele ficar satisfeito por completo de ter visto tudo o que desejou. Perguntou o assistente. Por onde gostaria de começar, Sr. Dickens? Os dois homens saíram do escritório de George e voltaram depois de 3 horas. E quando o fizeram, Charles Dickens elogiava tudo o que tinha visto. Ele prometeu escrever um artigo para terminar com os rumores de uma vez por todas. George estava satisfeito com a forma como as coisas progrediam, exceto por uma coisa. Notícias sobre a abertura do novo orfanato foram relatadas em muitos jornais das Ilhas Britânicas. Os relatórios anunciavam o orfanato como um novo experimento audaz, em que qualquer criança órfã que se candidatasse recebia um lugar seguro e confortável para viver, crescer e frequentar a escola. Ainda que surtisse alguns efeitos positivos, as pessoas aprendiam como o orfanato era financiado e algumas delas, como um dos capelães da Rainha Vitória, enviavam dinheiro para apoiar o trabalho. Também havia uma desvantagem. Pessoas de todas as ilhas britânicas começaram a enviar crianças órfãs para lá. Não era incomum uma criança caminhar até o orfanato em Ashlendale com nada mais que uma nota: para o orfanato em Bristol, ou para o orfanato gratuito. É claro que George recebia todas as crianças. O que mais ele poderia fazer quando a alternativa era enviá-las aos albergues? No entanto, antes que o orfanato tivesse 1 ano em Ashlendale, já havia alcançado a capacidade máxima com 300 órfãos. Logo se formou uma lista de espera com mais de 100 nomes. Mais uma vez, George Miller sentiu que algo deveria ser feito. Ele começou o ano de 1851 orando e pedindo a Deus para lhe mostrar o próximo passo a tomar. Poucos dias depois, ele recebeu uma doação de 3.000 libras, a maior doação recebida até o momento. George considerou o dinheiro o sinal de que deveria expandir o orfanato. Calculou que custaria quase 35.000 libras construir um novo prédio para acomodar mais de 300 órfãos. Como antes, ele se ocupou de orar e pedir a Deus a provisão do valor necessário. Muitas pessoas poderiam se sentir sobrecarregadas ao confiar apenas em Deus para prover uma quantia tão grande. Mas não George Miller. Ele escreveu no diário: a grandeza da soma necessária me oferece uma espécie de alegria secreta. Quanto maior a dificuldade a superar, mais a glória de Deus se apresenta, o quanto se pode fazer por meio da oração e da fé. Como aconteceu antes, os próprios órfãos colaboraram com o pouco de dinheiro que tinham, e George gravou seus centavos e moedinhas no livro com as grandes doações. Ao mesmo tempo em que ele confiava em Deus para obter o dinheiro e construir outro edifício,
o orfanato sofria momentos de estresse financeiro. Em algumas oportunidades não havia um shelim para administrar o lugar. Toda vez, porém, que George orava, o dinheiro chegava, a quantia exata para atender aos custos operacionais diários. Como antes, ele não pegava dinheiro dado para um propósito e usava em outro, por mais desesperada que fosse a necessidade. Nenhuma parte das 3.000 libras dada para o novo edifício foi usada para as despesas do dia a dia do orfanato. George acompanhava cada centavo. Nem uma única moeda foi utilizada em qualquer utilidade não pretendida pelo doador. Às vezes, pessoas do outro lado do mundo que ouviram falar do orfanato ou leram o livro de George enviavam dinheiro. Uma pequena garota que vivia em uma fazenda na Nova Zelândia enviou a George um shelim que ganhara vendendo ovos de galinha. Um pastor na Austrália enviou um cheque administrativo depois de alguém lhe enviar uma cópia do livro de George para ler enquanto cuidava de suas ovelhas. Algumas pessoas não doavam dinheiro, e sim itens valiosos. Era bastante comum que um pacote chegasse ao orfanato repleto de anéis, colares de pérolas e broches para serem vendidos, e o dinheiro revertido ao orfanato. George muitas vezes sorria para si mesmo quando recebia esses pacotes. Isso lembrava do tempo logo após ele e Mary se casarem, quando ele pediu a ela para vender a prataria da família. Parecia agora que muitas outras pessoas entregavam ou vendiam seus bens para ajudar os órfãos. Alguém até doou 3 autógrafos de Guilherme IV, o falecido rei, um de Sir Robert Peel e 2 de Lord Melbourne. Alguém mais doou uma versão antiga e rara da Bíblia de Coverdale em inglês. Um dos secretários do orfanato cuidava da venda desses itens, e alguns deles renderam a Eshelendal uma quantidade substancial de dinheiro. Em 29 de maio de 1855, começou a fundação para o segundo orfanato. O plano de George, de único prédio para abrigar 700 órfãos, foi alterado para 2 edifícios, um para abrigar 300 crianças e o outro 400. A mudança foi feita para que os edifícios pudessem se encaixar melhor na propriedade existente. Eles franqueavam a estrutura existente, agora conhecida como Casa de Órfãos número 1. Em novembro de 1857, foi inaugurada a Casa de Órfãos número 2, com espaço para 200 bebês e 200 meninos de 8 anos ou mais. A Casa de Órfãos número 3 permaneceu na fase de planejamento. Com o aumento do tamanho do orfanato, havia, é claro, uma enorme quantidade de trabalho para George fazer todos os dias. Algumas decisões, como a adição de um caminho que ligasse o pavilhão de jogos ao ar livre diretamente à Casa de Órfãos número 3, eram fáceis de tomar. Outras eram mais complicadas, como a vez em que Eric, o homem da manutenção, chegou ao escritório de George. "É a caldeia número 1, disse Eric a George, tirando o chapéu sujo e afastando os cabelos dos olhos. "Qual é o problema?" perguntou George, fazendo um gesto para que Eric sentasse e se aquecesse ao lado do radiador. "Está vazando. Claro e simples assim. Senhor, é um vazamento sério também. O mais grave que já vi. Ela não deveria estar fazendo isso. Tem apenas 8 anos de uso." Perguntou George. "O que você acha que está causando o vazamento?" "Isso eu não posso dizer. Precisamos entrar na caldeira para descobrir." George pensou por um momento e perguntou: "Isso significaria tirar todos os tijolos refratários da caldeira, não é?" Eric assentiu. "E esse é o problema, senhor. Levará pelo menos 2 dias para tirá-los e encontrar o vazamento, selá-los e realinhar a caldeira com os tijolos." "Bom, é claro, talvez nem possamos corrigir o problema e teremos que comprar uma nova caldeira." "Agora isso seria um grande trabalho, poderia demorar 15 dias ou mais." "Sim", disse George, interrompendo e pensando em como a água fervente da caldeira alimentava os radiadores de toda a casa número 1. "Não importa o que aconteça, as crianças não devem passar frio. Eu informarei o que faremos sobre isso assim que puder, Eric."
Eric assentiu, voltou a colocar o chapéu e respeitosamente deixou o escritório. George sabia da dificuldade da decisão. Era quase dezembro e muitas vezes começava a nevar por volta dessa época do ano. Se a caldeira fosse desligada por vários dias, a casa ficaria fria demais para que jovens crianças órfãs ficassem nela sem pegar um resfriado ou uma gripe. Entretanto, se ele não fizesse nada, a caldeira poderia quebrar e cortar o fornecimento de água quente por mais tempo. George fez a única coisa que sabia fazer: orou a respeito. No dia seguinte, ele orou primeiro para que o vento se deslocasse para o sul, de modo que trouxesse um clima mais quente. E segundo, que Deus desse aos trabalhadores capacidade extra para realizar o trabalho, a fim de que as caldeiras não precisassem ser desligadas por mais tempo que o absolutamente necessário. Convencido de que era o curso de ação correto, George tomou providências para que alguns trabalhadores viessem na manhã do dia 9 de dezembro de 1857 para reparar a caldeira. Na semana precedente, um vento gelado do norte soprou de forma constante e não deu mostras de parar. Na noite de 8 de dezembro, o vento uivou em Ashley Down e assobiou em torno das janelas da casa de órfãos número 1. É um milagre, Sr. Miller, um milagre, disse Eric, enquanto saudava George na manhã seguinte. O vento virou-se para o sul e o tempo está bem agradável. De fato, durante a noite, o vento se deslocava 180 graus e agora soprava o ar quente proveniente do sul. Eric continuou: paramos de alimentar a caldeira à meia-noite e daí em diante tem estado bastante agradável. Se o tempo continuar assim, não precisamos de nenhum aquecimento. George sorriu. Era exatamente por isso que ele havia orado. No porão ao lado da caldeira, os trabalhadores estavam reunidos, esperando a permissão para começar sua tarefa. George agradeceu a todos por terem vindo, fez uma oração e os homens começaram a trabalhar. Eles trabalharam duro o dia todo, e quando a noite chegou e George foi verificar o progresso, o capataz se ofereceu para que os homens trabalhassem até tarde da noite e depois voltassem na primeira hora da manhã para terminar o trabalho. Senhor, interrompeu um dos homens que trabalhavam na caldeira. Se o senhor não se importar, nós discutimos o assunto e preferimos ficar e trabalhar a noite toda até terminar a tarefa. George viu as sobrancelhas do capataz erguerem-se de surpresa. É para os órfãos, um caso especial, o senhor sabe, acrescentou o homem. Disse o capataz: se é isso que vocês querem fazer, para mim está bem. Mesmo assim, vocês ainda terão um dia inteiro de trabalho amanhã. Não pensem que vou deixar vocês irem para casa e dormir. Nós entendemos, disse o operário com um dar de ombros. É apenas algo que queremos fazer, só isso. George deixou o porão com um sorriso no rosto. Na verdade, esses homens demonstraram capacidade extra para a realização do trabalho. No momento em que George Miller chegou a Ashley Down na manhã seguinte, o vazamento havia sido reparado, a caldeira estava em processo de recuperação com os tijolos refratários. Essa parte do trabalho terminou no final da tarde. Logo depois, a água fervente voltou a percorrer os radiadores. No tempo em que a caldeira esteve fora de ação, nenhuma criança se resfriou. Mais uma vez, George Miller agradeceu a Deus por cuidar dos órfãos. De novo, um plano estava crescendo em sua mente: o início da construção da casa de órfãos número 3. No entanto, a casa agora acomodaria 450 crianças, não as 300 planejadas no início. O trabalho com os órfãos continuava a crescer e florescer.